Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta segunda-feira. A gente tem como comentarista o advogado Marcelo Marçaioli e a gente recebe com muito prazer o Fábio Ferraz, secretário municipal na Prefeitura de Santos. E a gente vai começar conversando com o Fábio sobre a pauta principal, Marcelo Marçaioli, de hoje, que é obra do VLT, é isso? O que você queria perguntar para o Fábio sobre isso? Eu queria perguntar para o Fábio que ele dê uma atualização, um update para a gente, que ele possa explicar como está a malha, né, que está sendo construída. A gente vê a olhos nus, né, por exemplo, ali quando divide a Francisco Glicério, a gente vê ele circulando para cá e para lá. Mas agora a Campos Melo avançou bem, a gente tem visto isso, e se tem planos de expansão ainda, de continuar, de ir além, de como está isso. Obra é um transtorno para o particular e para o cidadão, né? Quando tem uma obra no teu vizinho, no teu condomínio, eu costumo explicar isso, obra não é legal para ninguém, mas quando a gente vê o resultado, a gente fala, tinha que fazer a obra mesmo. Então eu queria que o Fábio desse essa atualização para a gente, explicasse aí quais são as intenções de expansão da linha e aonde a gente vai chegar com isso para o benefício da população. Bom dia, Marçaioli, Paulo, em especial, claro, todos que nos acompanham. A alegria estar mais uma vez aqui com vocês no Opinião. Olha, de fato, a obra do VLT é uma obra que começou muito ruim, falando aqui de forma muito franca, muito direta, né? Sempre bom lembrar, trata-se de uma obra tocada pela MTU, que através de um processo licitatório contratou uma empreiteira bastante reconhecida, pelo menos nominalmente, em nível nacional, para fazer a obra. Só que essa empreiteira teve muitos problemas, e essa obra foi muito mal gerenciada também no início dela. Essa é a grande verdade. Eu até digo aqui, Marcelo, o prefeito Rogério ele tem, é claro, como todos nós, vários defeitos, muitas virtudes, mas eu acho que todos reconhecem ele sendo um cara tranquilo, um cara calmo. Teve uma vez que eu vi o Rogério bravo, foi com esse pessoal que está tocando essa obra. Então, juntamente com o pessoal da MTU, fez questão de vir a empreiteira, que o prefeito, mesmo sem ser o gestor da obra, porque volto a dizer, a obra é do Estado, mas ela é tocada dentro do município, se tem ali a condição, evidentemente, de fazer as suas cobranças. E o Rogério foi extremamente contundente. Então, pode ser que por conta dessa contundência, de outros atores que também têm trabalhado fortemente no acompanhamento dessa obra, faça aqui um reconhecimento público, o Ministério Público, através da doutora Almáquia, vem trabalhando também de forma firme para acompanhar o segmento dessa obra, enfim. Então, a sociedade vem se mobilizando e me parece agora a obra pegou prumo, ou seja, está indo relativamente bem. Tivemos as dificuldades na Campos Melo, já foram superadas, ali praticamente do ponto de vista de engenharia, já tivemos ali o transcurso daquilo que deveria acontecer. Temos agora esse período aqui na região central, particularmente na Amador Bueno, eu creio que tem sido bastante positiva a intervenção, os comerciantes têm olhado de forma positiva, e agora eu acho que a obra pegou. De forma resumida aqui, previsão de entrega final, julho desse ano. Então, julho desse ano inicia a operação de trens, talvez ainda em fase de teste, mas consolidação da obra. E a gente precisa seguir acompanhando para que isso seja de fato concretizado. É importante a gente mencionar, pessoal, que daqui a pouco, Paulo, a gente vai ter um trecho que vai ser difícil, que vai ser justamente no trechinho quando a gente entrar na Conselheiro. Então, na prática, a gente vai ter que fazer uma intervenção na Conselheiro até chegar a Francisco Glicério, um pedaço relativamente pequeno, mas que vai ser um problema de trânsito que a gente vai ter que enfrentar na cidade. A previsão é que isso aconteça final de março e começo de abril. Então, teremos alguma dificuldade nesse período maior. O traçado inclui a Conselheiro Neves? Sim, um pedaço da Conselheiro. Então, o traçado volta, né? Então, da Francisco Glicério. Isso, então, não, veja, Campos Melo, aqui João Pessoa, que a gente acredita que vai ser mais tranquilo de tocar, não vai ter tanta dificuldade. Resumindo, vai passar na rodoviária, volta a Amador Bueno e volta sentido Vila Matias, até chegar... Luiz de Camões, né? Luiz de Camões, esse trecho todo que está indo bem. Ali aquele pedaço está andando bem a obra. Né? Isso, pega a Constituição e depois faz a conexão de volta ali já na Conselheiro, já bem pertinho da Francisco Glicério. Então, não é um trecho grande na Francisco Glicério, mas tem um trecho.
Então esse vai ser um ponto... Na Conselheiro, né? Na Francisco Glicério, perdão, na Conselheiro, para justamente chegar na Francisco Glicério de volta. Então ali vai ser um trecho que vai ser mais delicado. Mas, claro, a gente pede um pouco de contribuição da população e eu até aproveito aqui para encaixar um tema que é esse de obra bem rapidinho, né? O pessoal fala, pô, Santos está com muita obra. É verdade, Santos está com muita obra, né? E é sempre bom a gente esclarecer isso. Nós tivemos ainda, no final da gestão anterior do governo do estado, uma liberação de recursos na ordem de 200 milhões de reais para a obra. E aí você tem duas ações. Ação 1, você fala, não, muito obrigado, e devolve o dinheiro. Ação 2, licita e toca a obra. É evidente, me parece muito mais razoável, fazer o segundo. Licitamos vários trechos, lado positivo, e aqui é um mérito da gestão pública da cidade de Santos, sobretudo dos nossos servidores de carreiras. Santos tem muito projeto em gaveta. Então a gente tem um volume de projetos. Então, quando libera recurso, a gente consegue estar aqui o projeto. Talvez outras localidades, estou falando aqui em nível estadual, nacional, tenham dificuldade de tocar projeto. Santos não, graças ao nosso quadro extremamente competente de servidores de carreiras. Então, tocamos projeto. Então, estamos, evidentemente, consumindo esses recursos agora para que eles possam ser aprimorados na cidade. E as entregas vão acontecendo e as pessoas vão percebendo as melhorias. Isso também vai acontecer com o VLT. Quando a gente teve o primeiro trecho, Barreiros, Francisco Glicério, em Santos, também tivemos problemas, né? E hoje está aí, o VLT é uma realidade e que todos usam e usam muito bem. Quem usa o VLT sabe do que a gente está falando, gosta e gosta muito. Futuro, a linha 3 seria a extensão do trecho de São Vicente indo até Praia Grande, ou próximo à Praia Grande, que também é muito positivo, entrando na área continental de São Vicente, permitindo maior essa conexão. E quem sabe, no futuro, isso está um pouco ainda distante, fazer a conexão com Cubatão também, eu acho que seria fantástico. Nós conseguimos levar o VLT, até a partir do momento que ele já está no centro de Santos, não é tão complexo levarmos ao Cubatão. Enfim, eu não tenho dúvidas que o VLT é o grande vetor de mobilidade da Baixada Santista e a ideia é que essas linhas sejam ampliadas no futuro. Nós citamos aqui vários nomes de ruas que são de Santos, então para você que mora em Praia Grande, em São Vicente, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peru e Bertioga, não são nomes tão familiares, são ruas do trajeto do VLT em Santos. Agora, Marcelo, você não é o São Tomé, Marcelo Pavão, né, seu xará, mas você acredita que você com seus filhos, com a sua esposa, vai passear de VLT para vir até o Parque Valongo em agosto do ano que vem? Em agosto desse ano? Desse ano. Eu não tenho por que não acreditar, mas a gente fica aguardando. O projeto Parque Valongo é um projeto muito legal. Eu assisti uma exposição do próprio prefeito no nosso Rotary Club e achei muito interessante. A gente sempre quis tirar aquele pedaço da deterioração. Tava feio, né? E às vezes está feio. Né? Cidade fantasma. E outra, né? Aquele trânsito de caminhão incessante que não ajuda. E assim, se você não fizer uma obra muito bem pensada, a coisa vai deteriorar só cada vez mais. E ali você já tem o Museu Pelé. Você tem, não é só o Museu Pelé, você tem uma das coisas mais bonitas que a nossa cidade tem, que é a igreja. A igreja do Valongo, ela é um bibelô da nossa cidade. Ela é assim, ela não é gigantesca, ela é bonita, ela é bem feita e ela é um lugar que tem muita história. Ela é do século XVIII. Isso. Né? Agora você tem ali, na parte turística, os Arcos do Valongo. Então, por exemplo, já fui em Festival Geek com meus filhos lá, porque eu gosto, você sabe. Então, fui lá, fui a Festival de Rock lá também. Teve Festa da Cerveja, encontro da Rota da Cerveja Santista. Na do Porco você foi tem também? Tem que aproveitar. Do Porco eu fui. A do Porco eu comi torresmo, Festival do Torresmo. Então, isso é muito legal. Ali nós temos agora o Ivo Prado com Aqui é Favela, que é um lugar de samba maravilhoso. Ele conseguiu trazer aquilo de uma maneira fantástica. Enfim, Paulo, tem levantado uma área muito deteriorada que precisava ser levantada e a gente, com a inauguração desse parque, só vai melhorar. Então, assim, para o Santista, grande vitória. Não é da Prefeitura Vitória. É do cidadão santista. Eu casei no Santuário do Valongo, mas eu não vou falar em que século foi, né? Não, você ajudou a decorar a igreja do Valongo, é diferente. Praticamente na fundação dela. Botou alguns tijolos lá. Depois do intervalo, o Fábio Ferraz fala sobre essa polêmica
lançada pela deputada federal Rosana Vale, de que com a reforma tributária, para a qual o governador Tarcísio pediu os votos da bancada federal de São Paulo, ela votou contra, que a reforma tributária prejudica muito a cidade de Santos, que Santos perderia 750 milhões de receita por ano. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, o secretário de governo de Santos, Fábio Ferraz, participa hoje como convidado e a gente tem como comentarista o advogado Marcelo Marçaoli. Fábio Ferraz, a Prefeitura de Santos perde 750 milhões de receita com a reforma tributária, diz a deputada federal Rosana Vale. Eu li a reforma tributária e não consegui entender isso. Não perde. Ali tem uma leitura talvez equivocada ou mesmo que pressupõe algo num exercício de futurologia. Né? E me permita até, eu sei que quando a gente fala futurologia parece um pouco de ironia, é um pouco irônico até falar, mas não tem outro jeito de expressar um pensamento sobre isso. Por quê? O que temos aqui em apertadíssimo resumo? Uma emenda constitucional que, tá aqui o doutor Marcelo, é evidente que do ponto de vista legal tem muito mais propriedade para falar sobre o tema do que eu, mas é algo complexo. A emenda constitucional ela tem várias travas para que seja difícil, e é isso mesmo, ainda bem. Constituição não é para se mudar todo dia. Para se mudar a Constituição, você tem que ter quórum qualificado e algo muito complexo, porque ela é uma carta superior, a Carta Magna, a maior de todas as cartas, a maior de todas as leis. Muito bem. O que a Constituição foi alterada? Para que tenhamos a unificação de tributos. Em vez de nós termos I, a gente vai ter um I, que é o IVA. Muito bem. Isso é importante. É isso que foi feito. Agora, com a mudança constitucional, vem o que nós chamamos de leis ordinárias, leis complementares, que vão mexer em alíquotas. Então, vão alterar as alíquotas e dentro da mudança não pode esse montante de tributos superar aquilo que vai estar no IVA. Não tem como, está travado na Constituição. Então, não tem como aumentar tributo. Ponto. Agora, como vão ser as alíquotas? É um exercício de futurologia, porque isso vai ser discutido agora no Congresso Nacional. É lei complementar, né? Lei complementar, ou seja, isso não foi discutido. Então, qualquer fala que, olha, vai perder tributo, é um erro. Ah, mas tem um artigo que fala do ISS, o artigo foi alterado. O artigo foi alterado pela... Ah, mas não pode? Pode. A emenda constitucional, ela permite que seja alterado o artigo, justamente por isso que se altera na Constituição. Então, veja, isso não vai acontecer e mesmo que, na hipótese do ISS ter uma alíquota inferior ao que ele tem hoje, há regras de compensação, em que você tem comitês organizados pela legislação para permitir o reequilíbrio caso tenha algum desequilíbrio. Então, não vai, a cidade de Santos não vai perder. O ISS hoje, de fato, é claro, é o nosso principal tributo, que nos deixa realmente com cofres expressivos, e essa é uma realidade. A cidade de Santos, graças à atividade portuária que faz com que gere um acúmulo de ISS bastante expressivo, acaba tendo uma tributação mais expressiva, inclusive em relação a outras cidades do estado de São Paulo e do Brasil, percentualmente falando, nós temos de fato uma boa receita e nós teremos a manutenção dessas boas receitas e, claro, a obrigação de fazer com que esses recursos sejam empenhados de forma correta para a população. A legislação hoje tem um artigo 158, inciso 4, que determina que a parte do ICMS destinada aos municípios é de 25%. Agora, se prestar atenção, a partir de 2033 some o ISS e o ICMS completamente, entra o imposto sobre bens e serviços, né? Perfeito. O último artigo da reforma constitucional, como é uma emenda constitucional, é lógico que ela pode modificar a Constituição desde que não seja uma cláusula pétrea. E o último artigo fica revogado o artigo 158, inciso 4, Marcelo. Bom, eu acho que a gente tem que olhar... Agora, o Fábio usou a expressão futurologia, que é um pouco irônica, né? Adivinhação, eu diria. Né? Adivinhação? Existe adivinhação. Mas eu acho que... Vamos olhar a foto maior, tá? Vamos pensar que há 35 anos se tenta fazer uma reforma tributária no país. Por acaso, ela saiu no governo Lula.
né? Se esforçaram, fizeram a lição de casa, talvez o governo Bolsonaro, e vou até mais longe, outro governo Lula, Dilma, ninguém conseguiu. Na verdade, não foi o Bolsonaro, muitos governos não conseguiram implementar isso. O atual governo conseguiu. A gente não pode esquecer que a reforma tributária ela não passa por causa do Lula, ela passa porque ela tem um quórum super qualificado por ser uma EC, uma emenda constitucional. Então, é um quórum dificílimo para você que está assistindo a gente. É difícil, é uma votação esmagadora, tem que ser uma votação muito grande no Congresso para você conseguir passar isso. E o governo conseguiu. Então, não é a esmagadora a maioria do Congresso, ela não é de esquerda. Muita gente de direita também votou favorável. E você tentar agora justificar por que votei contra, o único jeito é ficar malhando, é ruim, é deselegante, inclusive. E mais ainda, você que tem acompanhado o governador Tarcísio de Freitas, você que tem visto o governador Tarcísio de Freitas atuar sem lado, se tiver que acompanhar o governo federal, ele acompanha, se tiver que acompanhar o municipal, ele acompanha, ele está preocupado com o cidadão e com o governo dar certo. Em sã consciência, alguém vai acreditar que ele iria a todos os deputados federais paulistas pedir esse voto se fosse para algo nefasto, se fosse para algo extremamente prejudicial à arrecadação, não só da cidade de Santos, vamos falar maior, das cidades, dos municípios paulistas que ele tem que gerir? Então, me custa crer que um político de tamanha... ele tem se mostrado sabedoria, tecnicidade, um cara estudioso, um cara de número. Quem teve a oportunidade de ver o Tarcísio falar, fica impressionado. Ele sabe coisa de cabeça que é difícil. É o engenheiro, né? O cara tem uma cabeça para número que nós advogados, eu, Fábio, nós temos formação jurídica, a gente até dá uma inveja da paz, né? Até. Mas, Paulo, assim, não dá para ficar utilizando esse subterfúgio de assim, eu vou bater, eu vou tentar desacreditar a reforma tributária para conseguir justificar o meu voto, que foi um voto político. O Jair Bolsonaro, como não conseguiu implementar a reforma, ele decidiu que então era melhor malhar, era melhor cercear os políticos e falar, não votem porque a gente tem que esperar mais 4 anos até a gente tem que produzir um novo candidato. Então não dá, o Brasil não pode esperar isso. E assim, houve uma compensação. Paulo, não tem milagre a reforma tributária. Não tem milagre. O governo não tem como cortar um monte de imposto, a gente passar a pagar menos do dia para a noite. Não vai acontecer isso. Reforma tributária não é isso. E a reforma tributária vai sangrar alguns segmentos da sociedade mais do que outros. Mas é o equilíbrio tributário que se buscava, né? Então, enfim, eu sigo na esperança e na fé de que tenhamos feito um bom negócio e que era necessário e que a gente tentava há 3 décadas e meia. A reforma tributária ideal, ela daria mais transparência, simplificação na tributária e redução de carga tributária, redução de impostos. Ela atinge a simplificação, atinge a transparência e ainda não se sabe exatamente se ela vai significar uma redução ou não. Mas pelo menos ela elimina o efeito cascata em impostos. Né? Eu concordo, Paulo, exatamente com esse ponto que você coloca. Mas veja, uma coisa que está assegurada é que não aumenta tributo. Não aumenta. Então, veja, se nós vamos conseguir, esperamos que consigamos resolver a diminuição, que é fundamental para o país, ela seria que vai ser feito agora, por isso que é a futurologia, né? Qualquer coisa que venha antes... O próprio ministro Haddad, ele deu nota 7 ou 7,5 para a reforma. Ele falou, mas atualmente é 2, né? Passa para 7, 7,5. Agora, se essa já é a primeira polêmica da sucessão municipal em Santos, uma polêmica certa na campanha, Fábio, você pode começar a falar sobre isso ainda nesse bloco, é a questão da população de rua. Sem dúvida. Aliás, esse é um tema que não é de Santos, né? Esse é um tema do mundial. Estado de São Paulo, nacional e mundial. As pessoas, inclusive, têm relatos, né? O pessoal foi agora recentemente nos Estados Unidos, puxa, voltou, caramba, que a coisa está feia também e tal. Europa, mesma história. E Santos não é diferente disso. Nós temos, infelizmente, um tema importante. E, claro, problemas complexos não têm soluções que não sejam complexas. Não tem solução fácil para problema complexo. E é um problema complexo, sim, como trabalharmos com a população em situação de rua. Tem a questão da drogatização envolvida. Então, infelizmente, uma parte expressiva das pessoas estão, sim, em estado de drogatização, ou seja, estão consumindo drogas lícitas e ilícitas de forma constante.
temos o problema que acaba, de certa forma, incomodando ainda mais a população, que é a questão do viário, da ocupação do viário em si. Né? E para isso, gente, o que eu acho que nós temos que fazer? Nós temos que, sobretudo, fazer com que o problema esteja aqui, ó, como agora, em cima da mesa. Precisamos conversar, precisamos discutir. Mas, sobretudo, a gente precisa caminhar com que essas pessoas utilizem-se dos aparatos públicos e privados para poder acompanhá-las. As entidades do terceiro setor, que dão suporte fundamental para essas pessoas, o poder público através dos abrigos que estão disponíveis. Agora, o que nós não podemos aceitar? Que as pessoas continuem na rua. E esse é um tema que talvez seja importante, que vai ser discutido durante o período eleitoral, porque a gente sabe que, infelizmente, tem vertentes da sociedade que, não, vamos dar conforto às pessoas que estão na rua. Não, pera lá, não é dar conforto às pessoas que estão na rua. Vamos nos unir como sociedade para tirar essas pessoas da rua e aí, claro, propiciando com que elas possam ser reinseridas na sociedade de forma digna. Mas que é um tema extremamente complexo e, sem dúvida, polêmico, nenhuma dúvida que é. O Marcelo Marçaioli fala sobre isso depois do intervalo, que é rapidinho, fica com a gente. Paulo, isso. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente recebe o secretário de Governo de Santos, Fábio Ferraz, e o advogado Marcelo Marçaioli é o comentarista do dia. Marcelo, há muito tempo se fala que a cidade de Santos, especialmente, mas também Praia Grande, também São Vicente, também Guarujá, oferecem condições muito especiais para a população de rua. É banheiro e chuveiro na orla da praia, Santos tem muito banheiro e muito chuveiro, tem muito semáforo onde o pessoal pede dinheiro, tem muita marquise, tem feira, tem restaurante Bom Prato, ou seja, tem todas as condições que favorecem a vinda de pessoas de outros locais para serem moradores de rua em Santos. Mas hoje, como disse o Fábio, esse fenômeno é do mundo todo, né? E aí é a terra da liberdade e da caridade. Vou acrescentar tudo isso. A população santista, ela é uma população propensa... E eu nem falei do clima quente, né? Propensa a fazer a caridade desta forma. Mas o que temos de diferente? Eu acho que o que salta mais aos olhos hoje era que você via, por exemplo, áreas de muita concentração, como a gente tinha ali no centro, perto da rodoviária, ali na encosta dos morros, a Cracolândia, ou pessoas, usuários de crack circulando ali. Então você via alguém desgarrado no meio da avenida, o que era muito perigoso, né? Porque os carros dirigindo em velocidade. Hoje você pode esbarrar com alguém assim na costa. Acontece, é esporádico, mas pode acontecer. Então isso salta aos olhos, porque hoje essa população também existe hoje em bairros que não existiam antes. O que precisa é que isso seja pauta urgente, pauta prioridade, pauta zero, prioridade zero. Não é prioridade do 1, 2, 3, prioridade zero. Então é muito bom porque o Rogério Santos será exigido esse ano inteiro até a eleição e será perguntado sobre isso. Qual é a tua pauta? O que você está trabalhando para isso? E a candidata, a gente não sabe quem são os outros ainda, mas que a gente sabe declarada aí, a Rosana Vale também vai precisar explicar muito bem Thelma isso. de Souza lançou a candidatura no final de semana. O que é muito importante. A prefeita de Santos. A gente precisa ser justo com uma coisa. A mendicância, a condição de morador de rua, ela não surgiu agora. Ela surgiu, se a gente for buscar isso até no governo do Oswaldo Justo, a gente vai achar que existiam. O que apareceu agora aflorou mais. A gente sabe que existe uma importação. O que quer dizer isso? A gente não importa, aliás, uma exportação. Outros municípios mandam gente para cá. E eu vi acontecer uma vez. E tem mecanismo para isso. Tem mecanismo que controla até o acesso de van. Se você não sabe, procure, informe-se junto à prefeitura que tem um controle sobre isso. Não pode entrar van em Santos quando quer, quando não quer, ônibus de turismo. Existe um mecanismo. Mas são muitos. É difícil você conseguir barrar tudo. E existe também gente que não quer sair da rua e é muito difícil tirar. E existe ainda um conflito, desculpa, não é um conflito, existem competências. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que tenha uma doença grave mental que esteja na rua. Existe uma secretaria específica para isso. Porque qual é o primeiro impulso? Vamos direto na ação social.
Então, talvez seja legal, talvez isso já exista, o Fábio aqui já vai poder me dizer se isso já exista. Uma cartilha de maneira muito didática dizendo assim: achei alguém, o que faço? Encontrei alguém acampado, o que faço? Onde vou? Com quem falo? Mas desenhado que nem quadrinho, que nem a gente faz aquelas cartilhas do personagem, faz isso. Talvez para a população entender como eu faço então. Quando você falou que a cidade é muito propícia por causa do clima, do chuveiro, você colocou uma coisa no meio que eu queria fazer um adendo. Você falou assim, o Bom Prato. O Bom Prato é justamente para isso. O Bom Prato é para atender pessoas que não têm condição nenhuma de comprar comida. Para e a comida do fome, Bom Prato, ela é boa. Combater a fome. A comida do Bom Prato é boa. Ela é boa, é uma comida decente, é como merenda escolar em escola pública municipal. O Bom Prato, ela é ao lado do Poupa Tempo, é um dos grandes projetos do governo do estado de São Paulo nos últimos anos, sem nenhuma dúvida. Você vai comer com R$2, o que se ganha num semáforo? R$1, dinheiro, né? R$1. É muito mais e do que o café da manhã é 50 centavos. Isso, então assim, o que a gente precisa é ter uma pauta muito séria, entender que esse não era um dos maiores problemas da cidade de Santos, hoje pode ser classificado como top aí dos problemas, e trabalhar incessantemente por isso. Mas mais do que tudo, o cidadão se informar. Como eu posso ajudar? Qual é o meu papel? Não é do Estado sozinho. O Estado sozinho não consegue. Os clubes de servir ajudam, as entidades ajudam, todo mundo ajuda. O cidadão individualmente ele tem que entender o papel dele. Você quer falar mais alguma coisa? O Marcelo colocou a importância do envolvimento da comunidade na resolução dessa questão, que é extremamente complexa, né? Esse tema da pessoalidade, né? Veja, como condenar uma pessoa que, por exemplo, vê lá uma pessoa em situação de rua, pega uma alimentação, uma refeição e dá para aquela pessoa. Como condenar isso? É um ato voluntário, um ato nobre, um ato bonito da pessoa. No entanto, eu sei que é duro falar isso, gente, mas não é o melhor ato. Não é o ato correto. Porque você acaba perenizando a pessoa naquela situação. Então, qual é o encaminhamento correto? Sim, confiar no poder público para que a gente possa ter, junto à abordagem social, os técnicos de desenvolvimento social, em alguns casos, guarda municipal, aliás, em muitos casos, porque também há excesso por parte da população muitas vezes, e ali se faz uma necessidade de código de postura. Então, infelizmente, a guarda municipal são relatos N de situações absolutamente inusitadas. Desde uma pessoa, por exemplo, está nua no meio da rua, e infelizmente já aconteceu isso na nossa cidade. Isso virou uma ocorrência. Como é que faz? É evidente que naquele momento não tem jeito. O poder público tem que ter uma ação mais contundente para que essa pessoa possa ser inibida em continuar naquela situação, que não é razoável dentro da sociedade. E, é claro, a saúde também trabalhando nisso. Numa visão primeira de acolhimento em casos, sim, mais graves, quase que diário, casos de pessoas que são levadas às unidades de pronto atendimento para que possam se restabelecer prontamente sobre algum tema vinculado à saúde. E sim, o encaminhamento ao serviço psicossocial, para que elas possam ter acompanhamento também nas áreas relacionadas à saúde mental. Então, veja, são N setores que estão trabalhando para que a gente possa ter solução. Mas é difícil, é difícil. Ninguém aqui vai dizer que é um tema fácil, que é um tema complexo, mas, sem dúvida, é a união dos poderes. Terceiro setor, clubes de servir, aliás, os Rotaries, por exemplo, maçonaria, tem ações contundentes colaborando nessa área. Poder público e a sociedade de forma geral, de certa forma, irmanadas para que a gente possa ter, ao menos, um encaminhamento mais adequado para essas pessoas que estão realmente numa situação bem difícil. A população de rua é uma chaga social. Outra chaga social específica de Santos é o dique da Vila Gilda, né? Aquela favela em Palafitas, que tem recebido uma atuação. Qual é a perspectiva para a resolução da questão da Vila Gilda? Esse é um dos temas também. Teve um projeto do Instituto Lerner de Curitiba, né? Isso, então, vamos lá, né? Essa realidade já está mudando, né? Não é que vai mudar. Essas 1.120 unidades que foram recentemente entregues no Conjunto Habitacional Tancredo Neves, que está localizado no município de São Vicente, uma pactuação que foi feita entre Santos e São Vicente, estão atendendo famílias que estavam justamente na região dos diques. Então, esse começo já acontece. As pessoas hoje, o pessoal às vezes passa ali na Anchieta, tem agora um novo viaduto no São Manuel. Você pega aquele viaduto, justamente você entra na Zona Noroeste. No começo, é interessante quando a gente vê essa foto, fotos de 5 anos atrás e a foto atual.
há 5 anos atrás, você tinha um acúmulo ainda de famílias já naquela região, nesse começo do sentido Anchieta para a Zona Noroeste. Isso mudou. E o interessante também, do ponto de vista de meio ambiente, o meio ambiente reage rapidamente. A vegetação já tomou o local que antes estava ocupado, infelizmente, por pessoas em situação de bastante vulnerabilidade. Então, essa história já está mudando. E agora ela vai ter um acirramento ainda de mudanças com o que nós estamos chamando justamente de Parque Palafitas, um projeto inovador do prefeito Rogério Santos, que foi concebido pelo pessoal do escritório de arquitetura Jaime Lehrer. Então, basicamente, o que a gente está falando? Há muito tempo a gente remove famílias, coloca em conjuntos habitacionais, mas infelizmente outras famílias, ou mesmo infelizmente algumas, acabam retornando para aquela localidade na palafita. A ideia não, agora é reurbanizar a própria estrutura de palafita, mas aí numa condição correta, com saneamento básico, estrutura geral de água e esgoto, permitindo com que a pessoa possa ter sim uma moradia estabelecida de forma digna, correta, na região das palafitas. Esse vai ser um caso nacional, gravem isso que eu estou dizendo, a gente vai conseguir implementar, o prefeito Rogério vai fazer com que o Parque Palafitas aconteça de fato, e nós seremos mais uma vez um caso a ser replicado para outras localidades do país, e o que é mais importante, realmente levando dignidade para essas famílias que estão realmente numa situação delicada. E é importante sempre a gente falar, Santos precisa virar essa página, essa questão das moradias subnormais em palafitas tem que ser uma página virada na nossa cidade, e o poder público está trabalhando fortemente para que isso aconteça. Eu vi esse projeto apresentado, né, e posso dizer o seguinte, o prefeito Rogério foi contundente e disse que para ele é questão de honra. E é um projeto que será um piloto nacional, Paulo. Se ele funcionar como está sendo projetado e conduzido pela Prefeitura de Santos, ele será copiado e replicado em diversas cidades do país. E ele é sensacional. E eu gosto muito de ajudar aquela comunidade, porque os Rotaries aqui, a gente tem a creche São José lá há muito tempo já, é uma região muito carente, é uma região que... Seria bacana com a Arte no DIC. Exatamente, a Arte no DIC é uma parceria fantástica, mas é uma região muito carente, demanda ainda mais vagas de creche, demanda ainda a urbanização, saneamento, tudo isso, e o projeto prevê que essas pessoas tenham aí... O projeto é bonito, é legal de ver. É legal de ver, você ver no computador os gráficos, como ele será montado, realmente é promissora. E as pessoas precisam também querer, né? Muitas vezes as pessoas não querem sair dali, não querem sair da clandestinidade. Mas é que aí eu vou pagar IPTU, eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo. Isso perto da devolução, da dignidade, da boa moradia e da saúde da parte sanitária, não tem nem como comparar. Mas é muito legal o projeto. Quem ainda não viu, procure e veja, porque esse projeto é muito bacana. Em relação a Santos, que faz aniversário no dia 26, cai na sexta-feira, né? Aniversário de 478 anos, 478 anos. Só eu que sou mais velho que isso, não é, Marcelo? A gente pode dizer que a gente torce muito para que a situação da população de rua seja amenizada, seja equacionada, assim como esse projeto que restabelece a dignidade no dique da Vila Gilda, na favela da Vila Gilda. E a gente termina o programa dando parabéns para você que é morador, para você que é moradora de São Vicente. São Vicente completa 492 anos, está há 8 anos exatamente da comemoração dos 500 anos, que acontece em 2032. Comemora com o último dia da apresentação da encenação da Fundação da Vila de São Vicente, um dos maiores espetáculos a céu aberto do mundo, talvez o maior, e com muitos parabéns para você. A gente deseja também que São Vicente possa equacionar seus grandes problemas e se tornar uma das principais cidades do Brasil, ela que é reconhecidamente a primeira cidade, a primeira Câmara do Brasil, a primeira Câmara das Américas. Agradecemos a participação do Fábio Ferraz, secretário de Governo de Santos, do Marcelo Marçaioli, advogado, comentarista do Opinião Litoral, o trabalho da equipe técnica e de comentarista, técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral,
e uma ótima semana para você, essa quarta semana do ano, que seja muito boa para você, que você merece.